no livro de Marcos. Peço que os irmãos abram aí as suas Bíblias para o capítulo 1. Vamos continuar, de onde paramos no último domingo. Marcos capítulo 1. E nessa noite, nós vamos falar do versículo 21 ao versículo 28. Vamos então fazer a leitura nesse momento. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Todos ficaram tão maravilhados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Vamos orar. Senhor, agradecemos por esse momento, podemos estar aqui diante da Tua Palavra. O Senhor seja me capacitando agora nesse momento, Pai, a ajudar os irmãos a compreenderem bem esse texto, Pai, e nos ajude também com as aplicações nessa noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bom, vamos só dar uma recapitulada, então, o que nós já vimos até o momento, aqui no Evangelho de Marcos. Começo do capítulo 1, nós temos aqui João Batista ele preparando o caminho, para a mensagem de Jesus. E João, versículo 4, fala que ele veio batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então ele preparava esse caminho e apontava para o Messias. No capítulo 9, foi quando o Vinícius trouxe aqui para nós a palavra, nós vimos o batismo de Jesus, por João Batista, e depois, logo em seguida, Marcos rapidamente fala da tentação de Jesus, no deserto, ali por 40 dias. E na semana passada, o pastor ele falou então sobre o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. No versículo 15, versículo 14 fala que Jesus veio pregando as boas novas, dizendo que o tempo era chegado e que o reino de Deus estava próximo. E aí a mensagem de Jesus era: arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso está aqui no versículo 15. E aí, então Jesus chama esses primeiros quatro discípulos que estavam pescando. Se os irmãos lembram bem, na semana passada. Agora o versículo 21 fala assim, que é o texto que nós vamos tratar nessa noite. Eles foram para Cafarnaum. Quem que são esses eles aqui? A quem se referem? Eles foram para Cafarnaum. Eles quem? Era Jesus e os seus primeiros 4 discípulos que ele havia chamado, que eram Simão, André, Tiago e João, nos versículos anteriores. E eles foram para onde? E diz aqui, Cafarnaum. Cafarnaum, ele foi o eixo central do ministério de Jesus na Galileia. Se a gente pensar no mapa, de Israel, a gente vê que ao norte nós temos a Galileia, no meio nós temos Samaria e embaixo nós temos a Judéia. O Evangelho de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 9, ele trata do ministério de Jesus na região da Galileia, que é a parte de cima. E do capítulo 10 ao capítulo
16, nós temos Marcos falando do ministério de Jesus na Judéia, que é a parte de baixo do mapa. Então aqui nós vemos que Jesus ele começa o seu ministério na Galileia, né, e a cidade que ele menciona no versículo 21 é Cafarnaum. Então, né, esse foi o eixo central do ministério de Jesus, essa cidade, né, de Cafarnaum, foi o eixo central do ministério de Jesus ali mais na região norte do mapa, né, que é a região da Galileia. Então, no versículo 21, eles falam aqui, né, que eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga e ele começou a ensinar. Então, vou dar algumas informações aqui, eu achei muito interessante, né, enquanto eu estava estudando aqui, sobre a sinagoga, né? Eu vou trazer algumas informações aqui para os irmãos. As sinagogas, elas aparecem na história do judaísmo depois da destruição do templo em 586, né? Quando Nabucodonosor, né, e o seu império, né, que é o Império Babilônico, destrói Jerusalém, né, conquista Jerusalém, ele destrói o templo, né? E aí o que os judeus fazem então após isso, né? Eles começam com as sinagogas, né? Começam a desenvolver as sinagogas, né? Depois nós temos a reconstrução do templo mais para frente, mas as sinagogas elas continuam até o período da vinda de Jesus, né? Os judeus se reuniam na sinagoga. Agora, qual que era a ideia, né? Porque lembra que os judeus eles tinham o templo. Como o templo foi destruído, né? A ideia então era uma forma de continuar, né? Como se fosse o ministério da palavra através das sinagogas. E qual que era a diferença, né? Nós tínhamos no templo, né, o serviço de adoração, ali o culto, né, instituído no Velho Testamento, e o templo era o local do sacrifício, né, onde o povo trazia o seu sacrifício. Agora, a sinagoga já é diferente, porque na sinagoga não tinha sacrifício, né? A sinagoga, ela consistia em 3 coisas que aconteciam lá, que era a oração, a leitura da palavra e uma exposição daquilo que era lido, né? Basicamente, era isso que acontecia dentro da sinagoga. Não havia música, não havia sacrifício, né? Diferente do que era, então, o templo. E a sinagoga, né, é muito interessante porque ela poderia estar em qualquer lugar. Qualquer cidade poderia ter uma sinagoga, desde que houvesse pelo menos 10 famílias judias, né? Era o requisito, né? E isso se tornou um padrão no Império Romano, né? Em cidades onde havia pelo menos 10 famílias judias, era padrão que houvesse ali uma sinagoga, né? E geralmente isso acontecia mesmo, né? Existiam sinagogas em vários lugares dentro do Império Romano. E na sinagoga, né, nós tínhamos um presidente, né, que era responsável pela sinagoga, e ele poderia convidar, né, qualquer pessoa para ali dar a instrução com base na palavra de Deus. Só que em lugares maiores, né, em cidades onde havia muitas famílias, nós tínhamos os escribas, né, que também a Bíblia chama de mestres da lei, né? Tem tradução que traz mestres da lei, tem traduções que trazem escribas, tá? É a mesma coisa, que já era uma figura mais profissional ali do ensino na sinagoga. Agora, o que aconteceu, né, ao longo da história, né? Isso sempre acontece, né, em vários períodos da história, né? Começa-se com a palavra de Deus, a instrução na sinagoga com a palavra de Deus, porém, com o tempo, começam a ser inseridas tradições, regras, né, humanas, misturadas com a palavra de Deus. Em outras palavras, né, a sinagoga ela começou a se tornar uma coisa religiosa, né, ao longo da história do povo de Israel.
E até se a gente vê no ministério de Jesus, né, os maiores confrontos que Jesus teve era com quem? Eram os escribas, os fariseus, que eram aqueles que conheciam a lei, né, que ensinavam a lei, mas já estava distorcido, porque não era apenas a lei que eles estavam ensinando mais, né? Eram tradições humanas que foram acrescentadas e ensinadas como palavra de Deus. Então, os escribas, né, eles eram pessoas que, além da palavra de Deus, eles criaram muitas regras, preceitos humanos, né, e então a religião judaica, né, ela começou a ser deturpada ao longo do tempo. É muito interessante isso, porque a gente vai ver aqui que nessa passagem, né, que Jesus ele traz uma mensagem diferente daquela que os escribas estavam ensinando na sinagoga. Então, versículo 21, né, fala que eles foram para a sinagoga, então Jesus e seus primeiros 4 discípulos, Jesus ele começa então a ensinar. No versículo 22, fala que todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei, né, que eles são os escribas, que eu estava falando aqui agora há pouco. E fala então no versículo 22 que todos ficaram maravilhados com o ensino que Jesus estava trazendo, né? E só um parênteses aqui que eu esqueci de falar, né? Jesus ele escolhe a sinagoga, né? Porque em muitos lugares a sinagoga qualquer pessoa poderia dar a instrução, né? Desde que fosse convidado pelo presidente da sinagoga. Então Jesus ele estrategicamente usa a sinagoga para começar o seu ministério, né? Paulo ele fez isso muito também, né? No Evangelho de Atos ele ia na sinagoga anunciando a mensagem. E aqui fala então que eles ficaram maravilhados quando Jesus começou a ensinar na sinagoga. Ele ensinava de uma maneira diferente do que as pessoas estavam acostumadas, né? Porque a sua palavra, como nós vamos ver aqui no versículo, era de alguém que tinha autoridade, nos diz o versículo. A sua palavra era uma palavra de autoridade e não era um eco da tradição que estava se formando ao longo do tempo, né, da tradição histórica dentro da sinagoga. Fala então o versículo que eles não faziam como os mestres da lei, né, como os escribas. Agora, vamos tentar entender, né, como que os escribas estavam ensinando nessa época, né, no tempo de Jesus. Para alguém se tornar um escriba, né, ou um mestre da lei, tinha um processo de treinamento, né, que esse era um treinamento de alguém mais profissional no ensino da sinagoga. Então, primeiramente, ele se tornava o discípulo de um escriba anterior, né, o mais antigo, e aprendia com ele um conjunto de tradições orais e interpretações que havia surgido em torno da lei. Lembra que eu falei, né? Porque a ideia inicial da sinagoga era apenas ensinar a palavra de Deus, mas isso foi mudando com o tempo, né? Então, havia essa tradição, né? E para se tornar um rabi, você tinha que ter como se fosse um mentor, né? Que já estava seguindo essa tradição dentro da sinagoga. E aí, né? Então ele aprendia com os mestres que vinham antes, mas aí, né? Chega então Jesus, que nunca tinha feito isso, né? Ele chega na sinagoga e ele não foi treinado nessa tradição que, como eu disse, começou a se tornar uma coisa religiosa. Então, Jesus ele vem sem essa formação dentro da sinagoga, né? Da formação de um rabi profissional. E aqui fala que Jesus ele falava com autoridade, que era diferente, né, dos escribas. Nesse sentido, os escribas eles seguiam apenas
o que aconteceu antes deles, né? Eles repetiam as tradições religiosas que estavam vindo. Agora aqui Jesus não, né? Ele falava com autoridade. Por que Jesus falava com autoridade? Porque ele falava diretamente as palavras de Deus. As palavras de Jesus eram vindas diretamente do Pai, né? Vinha do seu próprio ser divino, e ele era a representação máxima da Escritura, né? Ele falava aquilo que vinha diretamente do Pai. Jesus, então, ele ensinava com uma autoridade pessoal, diferente dos escribas, né? Que, como eu falei, nenhum escriba tinha um veredito pessoal, né? Ele meramente repetia o que já estava sendo ensinado, né? O que a tradição estava ensinando. Então, o escriba ele ensinava assim, né? Ele chegava e falava: há um ensino que diz isso, né? E aí o que ele ia fazer? Ele ia citar fulano, beltrano, né, ciclano, outros mestres que tinham vindo antes dele, né, que eram os escribas, grandes professores da antiguidade. E a última coisa que a gente podia esperar de um escriba era um julgamento independente, era uma palavra dele mesmo, né? Ele estava apoiado em toda uma tradição religiosa. E aí vem Jesus e ele não cita ninguém, né? Quando Jesus ensina na sinagoga, ele não menciona nenhum mestre da antiguidade, porque ele não precisava, porque ele era a verdade, ele era a própria verdade. Quando Jesus falava, ele não precisava se apoiar em nenhuma outra autoridade, porque a sua autoridade era suficiente. Ele falava com independência, não citava os professores da lei, os especialistas daquela época. Ele falava com a autoridade do próprio Deus. E aí é interessante, né, o Barclay, ele fala o seguinte, né, que para o público, ouvir Jesus era como uma brisa celestial de alguém que assim falava. A indisputável certeza com que Jesus falava era uma perfeita antítese do modo de ensinar dos escribas, com suas inumeráveis e cansativas referências e citações. O escriba fazia isso, né? Repetia a tradição, as citações, as referências aos mestres antigos. Jesus não, né? Ele era a própria autoridade, ele não precisava se apoiar em nenhuma outra autoridade. Por isso que no versículo 22 fala que todos ficaram maravilhados com o seu ensino, que era algo diferente, né? Era algo impactante. E aí o versículo continua falando, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade. Ele não precisava derivar a autoridade dele de algum outro mestre da tradição. Não. Ele tinha a própria autoridade naquilo que ele ensinava, né? E não fazia como os mestres da lei. Agora no versículo 23 fala que justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Então ali, naquele momento de instrução, né, dentro da sinagoga, Jesus ensinando algo que aquelas pessoas nunca tinham ouvido antes, né? Naquele momento, então, tem um homem ali com um espírito imundo, né? Espírito imundo. No Novo Testamento, né, é o mesmo sentido a gente falar de uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa. Né? Então, o homem estava ali endemoniado. E no versículo 24, né, o espírito imundo ele grita para Jesus, ele diz o seguinte: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, quando ele diz, né, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? É como se ele estivesse dizendo assim, o que nós temos em comum? Né? Ou por que você está criando problema para nós? Né? O demônio ali, conversando com Jesus, né? Diz aqui que ele estava gritando.
E aí ele pergunta, né, vieste para nos destruir? Por que o demônio fala isso? Né? Vieste para nos destruir? Porque os demônios sabiam que Jesus ele era a ameaça final ao poder deles e à atividade deles. Jesus era a ameaça final. Por quê? Lembra que na semana passada, né, fala que no versículo 15, que Jesus veio dizendo que o reino de Deus estava próximo, né? O reino de Deus estava próximo, né? E tem em outros lugares do Evangelho que Jesus acrescenta que ele já tinha chegado no reino de Deus, né? E o que é o reino de Deus? Se a gente parar para analisar, o reino de Deus sugere que existe um rei e que existe um reino em que ele governa. E quando Jesus governa, não há espaço para Satanás e seus demônios, eles já estão derrotados. Por isso que o demônio diz, vieste para nos destruir, porque os demônios sabiam que o reino de Deus ia lançar fora o reino das trevas, e isso já ia começar com o ministério de Jesus. Então eles falam, né, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? É interessante que o Hendrickson, né, ele faz uma observação muito interessante aqui, né, um comentarista que nós estamos usando para a série, ele chama a nossa atenção aqui para o nós, né, vieste para nos destruir. Então é como se tivesse um demônio falando por todos os demônios, né? Porque o que ele entende, esse demônio entende que o que vai acontecer com ele também vai acontecer com os outros. Achei muito interessante essa colocação dele. Vieste para nos destruir, né? E é uma pergunta retórica, porque é isso mesmo que vai acontecer, né? Ele já sabe o que vai acontecer. Vieste para nos destruir? Jesus realmente vai destruir o império das trevas. Então, o demônio pergunta se o Cristo que tinha vindo buscar e salvar o perdido, também se ele tinha vindo para destruir os demônios já agora, né, e lançá-los no abismo, né, que fala lá em Apocalipse. Então, os demônios sabem que o reino de Deus estava chegando e que eles seriam destruídos. Então, vieste para nos destruir, e ele diz assim, né? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Parece um crente falando, né? O Santo de Deus. E nós vamos fazer uma aplicação em cima disso, né? O demônio reconheceu que Jesus é santo. Reconheceu a santidade de Deus, mas isso não foi capaz de salvá-lo. Nós vamos fazer uma aplicação sobre isso, né? Reconhecer que Jesus é santo, né, ou uma confissão da boca para fora não salva ninguém. Vai ser uma das nossas aplicações. Mas o demônio entendeu, né, que Jesus era santo, ele reconheceu que Jesus tinha vindo realmente de Deus. Versículo 25, o que Jesus faz? Né, ele nem conversa com o demônio. Ele fala, né, cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Então Jesus só dá uma ordem, né, ali para o demônio. Não quer nem conversa com o demônio, só sai desse. Para você sair dele. Cale-se, fica quieto e saia dele. No versículo 26 fala que o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então, sacudiu o homem violentamente, né? Tem uma outra tradução que traz que convulsionando o homem, né? Como se ele estivesse tendo uma convulsão ali e o demônio sai gritando do homem. E aí o que acontece em seguida, né? Olha o versículo 27, fala que todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Então, o que é isto? É a pergunta que surge na mente daquelas pessoas. O que é isto? E aí diz aqui o versículo
que eles falaram o seguinte, né? Um novo ensino, lembra? Era totalmente diferente dos escribas, né? Porque Jesus ele ensinava com autoridade própria, né? Sem precisar de nenhuma outra autoridade anterior. Mas não só isso, né? Não é só um ensino, é um ensino que tem autoridade junto. E essa autoridade, ela é expressa em expulsão até mesmo de espíritos imundos. Então o povo ficou espantado, mas como assim? Né? Vem essa pergunta, o que é isso? Né? Igual a gente fala na atualidade, né? As pessoas ficaram bugadas. Né? As pessoas entraram em choque. O que é isso? Né? Um ensino que tem poder nas suas palavras, tem a sua própria autoridade, e além disso, ele tem poder sobre os demônios. Então o ensino de Jesus era qualitativamente novo e vinha com uma autoridade que se estendia até as forças demoníacas que eram obrigados a obedecê-lo. As pessoas ficaram pasmas, mas como assim? Ele fala e os demônios têm que obedecer ele, tem que sair na hora. Jesus nem conversa. Jesus só fala para o demônio ficar quieto e sair do homem. Que negócio é esse? E é muito interessante, porque, lembra, eles falaram que Jesus estava trazendo um novo ensino. Né? E o que é interessante, né, que o que conferia autenticidade às palavras de Jesus foi a obra que Jesus fez. O que isso quer dizer? Né? Que a obra de Jesus confirma que aquilo que de fato ele estava ensinando era a verdade. Né? Era uma confirmação através de um poder sobrenatural. Então, as obras de Jesus sempre conferiram autenticidade às suas palavras. Né? Aquilo que ele fazia, né, as suas obras corroboravam a mensagem, que aquela mensagem era verdadeira, porque nunca ninguém tinha feito isso perante aquelas pessoas. Era uma coisa nova. E lembra que no versículo 22 fala que todos estavam maravilhados, eles estavam admirados com Jesus. E agora já no versículo 27, essa admiração se transforma em um certo temor. Né? As pessoas chegam a pensar, mas o que é isso? Né? Um ensino novo que é validado pela total sujeição das forças do mal. Né? Que negócio é esse? E aí o Hendrickson, ele diz o seguinte, né? Quando aquelas pessoas começam a perguntar o que vinha a ser isso, eles estavam se referindo tanto ao ensino de Cristo quanto à expulsão do demônio. Em relação ao ensino, eles entenderam que tanto o conteúdo quanto o método, aquilo que tinham ouvido naquele sábado na sinagoga, era diferente do que tinham ouvido em outras ocasiões naquele mesmo lugar. Em relação à expulsão do demônio, a mesma autoridade e o mesmo poder que Jesus mostrou em seus ensinos foram também mostrados na ordem que deu aos demônios, forçando-os a sair sem qualquer chance de resistir. Então, né, quando eles falam, o que é isso? Né, eles estão pasmos com o novo ensino de Jesus, com aquilo que ele fez, que ele subjugou o demônio, né, forçou o demônio a sair sem qualquer chance de resistir. Então as pessoas ficaram impressionadas com as palavras e as ações de Jesus. As palavras e as obras. Que tipo de pessoa era ele? Né? Essa pessoa que tem um novo ensino, que sujeita os demônios. Então eles começaram a se perguntar, mas não conseguiram achar uma resposta. Né? O que é isso? O que está acontecendo? Né? Não conseguiram encontrar uma resposta para aquilo. Versículo 27, né, mais uma vez, fala: todos ficaram admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles
lhe obedecem. Era algo que eles nunca tinham visto, nunca tinham ouvido uma mensagem daquela e nunca tinham visto uma obra daquele tamanho, né? Mas isso já representa aquilo que Jesus disse, né? Que o reino de Deus estava próximo e ele já estava começando a conquistar tudo, né? Todas as forças do mal. O reino de Deus estava chegando. E o versículo 28 fala que as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia, né? Que era aquela parte mais ao norte ali no mapa, né, de Israel. Então, a fama de Jesus ela se espalha rapidamente pela Galileia. E agora vamos passar para algumas aplicações, né, algumas lições que nós podemos aprender com esse texto. Eu queria tirar as duas primeiras lições aqui das meditações do J.C. Ryle, né, das meditações nos evangelhos, e eu peguei duas lições que ele menciona ali. A primeira lição que ele menciona é a inutilidade do mero conhecimento intelectual da religião. A inutilidade do mero conhecimento intelectual. Os escribas, né, como eu disse, ao longo do tempo, eles foram adicionando coisas à instrução da pura palavra de Deus, né? Eles começaram a formar tradições, né, e um foi passando para o outro e acrescentando cada vez mais tradições, de forma que a palavra de Deus ela se tornou algo religioso, né, algo baseado em regras, né? Acrescentaram-se ensinos humanos à palavra de Deus. Então, a verdadeira fé ela ficou dentro da sinagoga, ela começou a ficar esquisita, né? Começou a ficar misturada com preceitos humanos. E aí, né, o Ryle ele traz essa primeira lição para nós, né, que os escribas e os fariseus, né, Jesus foi muito vocal contra eles, porque eram pessoas que tinham grande conhecimento intelectual da religião, mas a grande maioria deles não era salvo, que é o que Jesus sempre bateu de frente com eles, né? Jesus falou para os fariseus que eles eram como sepulcros caiados, né? Por fora era uma beleza e por dentro não tinha vida espiritual alguma. Então, a grande lição que nós aprendemos aqui é sobre o mero conhecimento intelectual. Religiosidade não salva ninguém. Os mestres da lei, eles tinham a cabeça cheia de conhecimento, mas o coração totalmente vazio. Eles tinham conhecimento das Escrituras, mas negavam o Salvador, negavam Jesus. Então, o conhecimento sem a fé genuína não nos salvará. Essa é a grande lição para nós. O mero conhecimento de fatos e doutrinas não é capaz de nos salvar. Tal crença não é melhor do que a crença dos demônios. Lembra que no nosso texto que os demônios reconheceram que Jesus era santo. Tiago, ele fala algo semelhante também, porque eles falam que até os demônios creem que existe só um Deus. Os demônios são ortodoxos em sua fé, entre aspas, né? Eles creem que existe só um Deus, só que Tiago fala que essa fé não é capaz de salvar ninguém, porque é só algo intelectual, da boca para fora. E o J.C. Ryle, ele fala que tem pessoas que têm uma fé que é até inferior à dos demônios, muitas vezes. Porque entre os demônios não há descrença. Eles sabem que Jesus é Deus. Eles sabem que Jesus é santo. E Tiago 2,19 fala que eles creem e tremem sobre esses fatos. Certo? Acho que vale até a pena a gente olhar o texto. Tiago, capítulo 2, versículo 11.
Diz assim: vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Mas o que Tiago nos mostra aqui? Que os demônios, eles creem em alguns fatos, mas eles não são salvos. Porque eles não têm a fé salvadora. Que aí já é a próxima lição, né, que se deriva dessa primeira. Então a primeira é: conhecimento intelectual apenas é incapaz de trazer salvação. O que precisa acontecer? Né? Agora já a segunda lição, né, que é derivada dessa primeira. Precisamos nos certificar de que a nossa fé não é só uma fé da cabeça, mas também uma fé do coração. O que acontecia ali com aqueles escribas, né, aqueles mestres da lei? Muitas vezes, eles tinham um conhecimento intelectual, mas aquilo não descia ao seu coração. Era mera religiosidade. Não tinha fé salvadora, né? Por dentro, tinha o conhecimento, mas o coração era oco, era vazio, não cria de fato nas Escrituras. Então precisamos certificar de que a nossa fé é uma fé da cabeça e que vai também ao coração. Precisamos conhecer a Cristo, mas não apenas conhecê-lo intelectualmente. Precisamos também amá-lo com o nosso coração. Os demônios conhecem a Cristo, mas não o amam. Essa é a grande diferença. Os escribas conheciam a lei, mas negavam o Senhor da lei. Tanto é que os líderes religiosos foram aqueles que ajudaram a crucificar Jesus. Conheciam a lei, mas negavam o Senhor da lei. Em vez de ensinarem ao povo o caminho, na verdade eles desviavam o povo do caminho através da sua religiosidade. Então nós precisamos entender que a fé verdadeira, ela não fica só na cabeça. Não é só fatos e conhecimento intelectual. A fé verdadeira, ela desce da cabeça para o coração. E é aí que está a diferença, né, entre a fé dos demônios e a fé que realmente salva. A fé que realmente salva, ela desce ao coração. Ela abraça Cristo, ela ama Cristo e ela crê que Ele é o Salvador de fato. E o J.C. Ryle, né, nessa segunda lição, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: cuidemos para que o nosso conhecimento exerça uma influência santificadora sobre nossos afetos e nossas vidas. Achei muito legal essa frase, né? Vou lê-la mais uma vez. Cuidemos para que o nosso conhecimento exerça uma influência santificadora sobre os nossos afetos e nossas vidas. A fé genuína é isso, né? Ela tem o conhecimento, claro, mas ela transforma os nossos afetos, ela transforma a nossa vida. Ela é demonstrada, como Tiago nos diz no capítulo 2, ela é demonstrada em obras. Essa é a fé verdadeira. Terceira lição que nós podemos tirar desse texto, né, da cura aqui do homem endemoniado: Jesus, ele tem autoridade para ensinar, porque ele é a própria verdade. Lembra que as pessoas falaram: nossa, ele tem um ensino novo e é um ensino que tem autoridade. E Jesus, de fato, ele tem autoridade porque ele é a verdade. João 14,6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se autoproclamou como a verdade. Os escribas eram os especialistas da lei. E como a gente falou, né, para dar credibilidade aos seus ensinos, eles citavam alguma outra autoridade da tradição. Mas Jesus não precisava citar ninguém para dar credibilidade ao seu ensino. Ele não precisava recorrer a nenhuma outra fonte, porque ele era a fonte.
Jesus era a fonte, Jesus era a verdade. Então aquilo que ele proclamava era, de fato, a verdade. Então Jesus ele tem autoridade para ensinar porque ele é a própria verdade, né? Como Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o último ponto, né? A última aplicação aqui para nós, a última lição, é que o reino de Deus é vitorioso sobre todos os seus inimigos. Lembra lá no começo, né, de Marcos, só voltando aqui rapidamente, Jesus falou que o reino de Deus estava próximo. E ele diz, né, arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo 15, né, que ele fala que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus ele é vitorioso sobre todos os inimigos. E esse reino, né, ele começa a ser inaugurado com a primeira vinda de Jesus. Mateus 28, 18, né, Jesus diz assim, foi-me dada toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade, né, nos céus e na terra. Então a vinda de Cristo inaugura o reino de Deus na terra. E este é um reino vitorioso. É um reino que não tem inimigo. Lembra o que aconteceu aqui com o demônio? Jesus não deixou nem ele acabar de falar, né? Nem conversou com ele, só falou para ele ficar quieto e para ele sair do homem. Então Jesus, ele é vitorioso quando ele traz o reino de Deus. Ele vence toda a resistência do coração duro do ser humano. Na salvação, né, Jesus, ele é vitorioso, né? Quando ele quer salvar, ele salva. Ele quebra toda a resistência que há no coração humano e ele lança fora todo o poder de Satanás, como foi o que aconteceu aqui com esse homem. Então, gradualmente, o reino de Deus, ele vai conquistando, ele vai expandindo e ele vai renovando todas as coisas. Né? O reino de Deus, ele é uma construção, né? Ele é inaugurado com a vinda de Cristo. Ele já começa a varrer o poder dos demônios e ele começa a vencer o coração duro do ser humano. E o reino de Deus, ele só vai conquistando, né? Por isso que a lição 4 é: o reino de Deus é vitorioso sobre todos os seus inimigos. Essas são as 4 lições aqui, nosso texto nessa noite. Que Deus abençoe os irmãos.